Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Uma outra questão importante na vida escolar, no cotidiano das escolas, dos profissionais de educação, são as questões relativas à avaliação. Avaliar é, em algum sentido, medir o conhecimento, mensurar diante daquilo que foi proposto num determinado conteúdo, aquilo que foi realmente aprendido, apreendido, adquirido, construído pelos estudantes. Sobre avaliação, em geral, temos as verificações, as provas, os trabalhos escolares. E para cada um deles há a aferição de uma nota de 0 a 10, de 0 a 100, ou o conceito A, B, C e assim por diante. Há algumas perguntas e reflexões necessárias sobre esse assunto. A primeira delas é a seguinte: é possível medir o conhecimento? Conhecimento é algo passível de mensuração? Há ainda uma segunda reflexão que deva também ser feita. É possível que, diante de um grupo com 20, 25 estudantes, seja possível ter o mesmo critério para avaliar o conhecimento de todas essas pessoas de maneira igual, de maneira uniforme? Sobre essas duas questões, eu acredito no seguinte: conhecimento não é algo mensurável. Por essa razão, a avaliação não é o processo para medir a quantidade de informação ou de conhecimento adquirido por um estudante. A avaliação não é prova. Quem faz prova são atletas que estão sendo provados na sua capacidade física ou na sua capacidade intelectual. Estudantes não devem fazer provas porque não estão competindo entre si, quem chegou em primeiro, em segundo ou em último lugar. Estudantes, na verdade, são avaliados. E a avaliação não é um processo que parte do professor na direção do aluno. A avaliação é um processo de troca, um processo dialógico, de diálogo. A avaliação é, na verdade, o momento em que professores e estudantes fazem uma pequena pausa na caminhada do aprendizado e olham para trás para saber aquilo que ficou para trás e que precisa de alguma maneira ser recuperado. Olham em volta de si para perceber o que é que de fato está sendo agregado como conhecimento relevante para aquele grupo. E olham para frente para ver ainda a quantidade de caminhada que existe pela frente, com o objetivo de que todos, de mãos dadas, possam caminhar conjuntamente. Avaliar é, sobretudo, ter a capacidade de estimular todos num grupo a fazerem uma caminhada de maneira conjunta para que todos possam atingir um objetivo comum. Esse é um item bastante polêmico, né? Não resta a menor dúvida, porque nós devemos levar em consideração, principalmente nos últimos anos, a questão da capacidade de aprendizagem de cada um, das diferenças que cada um apresenta diante de um determinado assunto, né? Eu estou lá abordando uma matéria de matemática e aquilo para cada um tem um grau de dificuldade ou um grau de facilidade diferente, dependendo da natureza que cada um tem em relação àquela disciplina. O que é importante é que o professor possa oferecer para todos a mesma coisa, né? Um ensino de qualidade, e saber avaliar o que cada um está dando de retorno em relação àquilo, porque cada um tem as suas dificuldades, as suas facilidades, né? A questão das inteligências múltiplas, quer dizer, isso tudo é muito importante na hora de um processo de avaliação. Por isso que avaliar não é dar nota em prova, é avaliar o indivíduo como um ser humano, um cidadão, num contexto geral. Por isso que a avaliação tem que ser um processo individualizado. A avaliação é importante para o professor saber
e entender até que ponto o aluno conseguiu captar tudo aquilo que foi passado ao longo daquele período. Então, se dentro de um bimestre, se dentro de um mês ou de uma semana, o professor observou que foram muitas informações passadas e que aquele aluno conseguiu assimilar todas aquelas informações e aplicar aquilo no seu dia a dia, a avaliação vai sendo feita à medida que o professor observa isso e consegue ver, perceber no aluno essa aplicabilidade. Não basta que ele decore um conteúdo, porque decorar não significa aprender. Aprender significa, dentro do nosso contexto, que o aluno consiga entender aquilo que ele viveu, saber que aquilo é uma experiência e aplicar aquilo na sua vivência. Aplicar aquilo durante toda a sua vida ou durante momentos que ele precise aplicar aquele conhecimento. Então, a avaliação parte disso, da aplicabilidade. Nós não podemos nunca deixar de lado o que o aluno entendeu dali. Nós não podemos fazer uma avaliação seca, simples, da pergunta: o que é que você entendeu disso ou o que você aprendeu daquilo? A aplicação é o que vai mostrar se ele realmente aprendeu, se ele de fato entendeu, ou se ele ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para chegar a essa prática e para chegar ao entendimento daquilo que ele precisa realizar. E a avaliação, ela acontece de maneira contínua, porque o professor da educação infantil, ele desenvolve esse olhar globalizado da criança, e essa avaliação, ela acontece ali no dia a dia, então ela vai acontecendo naturalmente com esse olhar mais sensível. Além das reflexões sobre o papel do professor, sobre a relação de ensino-aprendizagem, o conhecimento significativo, e também, além da questão da avaliação escolar, um outro tema fundamental no cotidiano das escolas é a questão da disciplina. Professores, coordenadores, inspetores, todos de alguma maneira buscam disciplina. Uma classe escolar em que os estudantes se dediquem a estudar, não sejam muito falantes, não percam sua atenção em questões outras que fazem com que o conhecimento, o aprendizado seja comprometido. Atitudes indisciplinadas são aquelas que desviam o foco da atenção. Professores que desejam refletir sobre um assunto, estudantes que precisam conhecer sobre esse ponto da matéria, do conteúdo. Quando as atitudes indisciplinadas acontecem, ocorre o desvio da atenção. Atitudes indisciplinadas são aquelas também em que faltam as relações de respeito, as relações de afetividade, em que professores são destratados, colegas de classe são ofendidos. Bom, a questão da disciplina na sala de aula, ela está muito aliada à lida da sala de aula. Ter disciplina na sala não significa ter uma turma inteira parada, estátua, olhando para o que você está dizendo, sem se mover, sem que eles façam alguma coisa. Então, ter disciplina na sala significa ter asseio ao seu estudo, significa que ele possa estar ali em contato com os outros, entrosado com os outros e com o professor, que ele possa falar, expor opiniões, que ele possa saber se colocar em determinadas situações, mas que ele também consiga ouvir, que ele também consiga respeitar opiniões, que ele também consiga aceitar as divergências de opiniões. E a disciplina é trabalhada nesse sentido, de fazer com que o aluno reflita e perceba o quanto ele está sendo importante na sala de aula para que o outro também aprenda, para facilitar o aprendizado tanto dele quanto do colega e para facilitar a lida da sala de aula também do professor. Todos na sala são parceiros nessa questão, porque todos precisam estar juntos, unidos, para que a aula transcorra de um modo produtivo e para que eles consigam sair dali tendo prazer e a satisfação de ter aprendido alguma coisa diferente, sem que outras questões alheias à sala de aula pudessem ter interferência.
Essa tarefa deve ser compartilhada pela família. Devem nascer na família esses valores, deve nascer em casa